programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre artrite reumatoide. Eu estou recebendo o reumatologista Dr. Yuri Siqueira. Doutor, em relação aos tratamentos, né, que eu acredito que não tem uma forma só de tratar, como que funciona? Então, Gabi, o tratamento da artrite reumatoide é uma coisa bastante importante. Eu até costumo orientar muito os meus pacientes, porque senão o paciente acaba abandonando o tratamento, tá? Como é uma doença autoimune, que é os nossos anticorpos, nosso sistema imunológico está causando doença na gente, a gente tem que usar um remédio que baixe a nossa imunidade. Então, os pacientes ficam muito receosos de baixar a imunidade, né? Pô, baixou a imunidade, Yuri, eu não vou fazer infecções? Não necessariamente. Claro que quando você trata a doença, você aumenta o risco de infecções. Isso não quer dizer que vai fazer infecções. A grande maioria dos pacientes não faz. E até eu costumo comentar que isso depende muito da agressividade da doença, né? Nem toda artrite reumatoide ela é igual. Tem pacientes que têm acometimento mais de mãos, de punhos, que você dá o primeiro tratamento, você abaixa um pouco, apenas um pouquinho a imunidade e já é o suficiente para tratar aquele paciente. Por outro lado, tem aqueles pacientes que você dá uma medicação, aumenta a dose, associa uma segunda medicação, por vezes uma terceira medicação, e o paciente ainda tem inflamação, ou seja, uma artrite reumatoide mais grave, mais resistente ao tratamento. Então depende, né? Se você tem uma situação mais simples, mais fácil de tratar, você não diminui muito a imunidade e esse paciente está pouco exposto a riscos de infecções. Se você tem que usar drogas numa dose maior, ou outras drogas que abaixem mais a imunidade, esse paciente fica com mais risco de fazer infecções. Ainda assim, não é um evento comum, é raro. Isso a gente orienta para os pacientes em consultório, os pacientes sabem que qualquer sintoma diferente, liga para cá, a gente vê. Eu oriento muitos pacientes nesse sentido, porque às vezes a artrite reumatoide, e eles têm meu telefone, têm acesso direto a mim, porque às vezes a artrite reumatoide, você está usando um remédio que abaixa a imunidade, então aquele paciente que faria uma pneumonia normalmente com febre, com tosse, com produção, que é a tosse com catarro e falta de ar, às vezes esse paciente faz uma tosse seca, sem febre, sem catarro e com pouca falta de ar. Por que isso? Porque quem gera febre no nosso organismo é uma reação imunológica por anticorpos. Nosso sistema de defesa causa febre. Quando você tem alguma infecção ou outra inflamação, gera febre. No caso de você usar um remédio que está deprimindo, está abaixando a nossa imunidade, você pode fazer infecções com sintomas atípicos. Então eu sempre oriento os pacientes, qualquer coisa me avisa, que vem aqui que eu peço um raio-x, porque senão ele vai inadvertidamente, às vezes, no médico do posto de saúde, que não tem culpa, porque não está habituado a tratar doentes mais complexos. Então ele vai lá, a pessoa chega lá, olha, doutor, eu estou com um pouquinho de tosse seca, não tenho febre, mas a gente vê que o paciente está muito cansado e às vezes o médico acaba negligenciando e não pedindo raio-x, porque é uma tosse seca, não tem febre, acha que é só uma gripe. Sim. Então eu oriento os meus pacientes a me ligar e a gente toma as condutas mais corretas. Doutor, e quem tem esse diagnóstico pode praticar algum tipo de atividade física ou não? Pode, Gabi. O paciente que tem artrite reumatoide e que trata a doença corretamente é um paciente como a gente, como eu, como você, que somos saudáveis do ponto de vista reumático, né? Ele fica bem, fica sem dor, sem deformidades e sem limitações. Então é um paciente que a dieta não influencia em nada, tem uma vida normal, só com alguns cuidados de fazer exames de controle para ver os efeitos colaterais possíveis da medicação. E qual o prognóstico, né? Para quem está em casa nos entender, é um termo muito usado na área médica, mas às vezes para quem está em casa não entende. Prognóstico é qual será, assim, o fim, né? O final de quem tem artrite, assim, se a pessoa faz o tratamento direitinho e se ela não faz, o que pode acontecer? Então, como tu falou, o prognóstico é a evolução, né? Como que esse paciente vai ficar ao longo dos anos, né? Porque tem doenças que mesmo a gente tratando, é uma doença ruim e que o paciente ao longo dos anos, mesmo o tratamento, por exemplo, o Alzheimer, né? O paciente tratando, ele vai diminuir o grau da demência, a velocidade, mas a demência vai ser progressiva de qualquer forma. A artrite reumatoide, ela tem uma tendência normalmente a melhorar com os anos, tá? Isso é fácil de entender quando a gente pensa do ponto de vista imunológico. O que acontece com o nosso corpo, com a nossa pele, com as nossas articulações
quando a gente tem 20 anos e quando a gente tem 60 anos. A gente já tem algumas ruguinhas, já tem artrose, é um envelhecimento. O nosso sistema imunológico não é diferente, ele envelhece. Então ele se torna, por isso é que os idosos fazem gripes mais frequentes. Então a nossa imunidade diminui e essa imunidade diminuindo nos beneficia por outro lado, porque a artrite reumatoide tende a diminuir a doença e a gente consegue por vezes diminuir muito as medicações que o paciente está usando e por vezes até ficar sem medicação. Certo. Doutor, e para a gente encerrar então, a questão da dor, né? Automaticamente quando o paciente tem esse diagnóstico, ele já tem medicamento em casa para dor ou é algo que não é comum em quem tem esse diagnóstico? As pessoas antes de ter o diagnóstico já usam muitos remédios para dor. Usam muito anti-inflamatórios, então às vezes chegam já com complicações, com insuficiência renal, que o anti-inflamatório é uma medicação boa para dor, mas tem que ser usado com cuidado, pode fazer insuficiência renal, pode fazer lesão no fígado, Então assim, os pacientes já chegam com muita medicação. Os pacientes que já têm o diagnóstico, fazem um acompanhamento correto, esses pacientes ficam, na grande maioria das vezes, muito bem. Então não precisam ficar tomando remédios para dor. Ainda assim, de vez em quando, ele pode ter uma dor articular, Gabi, como qualquer outra pessoa, né? Às vezes a gente acorda, deu um mau jeito no ombro, ou fez um exercício mais forçado, doeu o joelho, então esse paciente pode ter dor e não é sinal de inflamação, que a doença está descompensada, né? É importante falar só que eu acho que passei na pergunta prévia, que o paciente que trata artrite reumatoide fica muito bem, mas aquele paciente que não trata, ele fica em cima de uma cama, ele fica com deformidades importantes, com limitação. O paciente às vezes que tem 20, 30 anos, 40 anos, e é um paciente que não tem condições de trabalhar e não tem condições nem de vestir a própria roupa ou de se alimentar. E é irreversível. Certo, doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu deixo esses minutinhos finais para o doutor divulgar onde o doutor atende, telefone de contato, por favor. Gente, eu trabalho na Vita, Clínica de Especialidades Médicas, que é ali no Minas Center, no andar. O telefone lá é o 3632-0202 e o 9628-9724. Qualquer coisa eu estou disponível para esclarecer, para atender, ver se tem fazer o diferenciar, né? Tem a doença, não tem, e outras doenças reumáticas, né? Doutor, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mais uma vez com o look da Juliana Modas, com parceria nova de acessórios, que é a Delicata Acessórios, calçados da Renata Calçados e, mais uma vez, um oferecimento da Tipo Fino Estúdio de Beleza. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa.